hoje e sempre. Amém. Então, gente, hoje, ontem, na verdade, eu pedi muito para o Espírito Santo me guiar. Você quer falar alguma coisa, Valdira? Desculpa, eu comecei já a falar. Não, não. Ah, tá. Tudo ótimo. E, enfim, e aí ontem eu pedi muito para o Espírito Santo me guiar e realmente eu entender o que eu poderia trazer aqui para esse grupo que entende tanto da Bíblia, que entende tanto já de, né, que já vem fazendo estudos tão grandiosos há tanto tempo, né? É, e aí me veio bem profundo assim no meu coração de realmente dividir com vocês a respeito de um grupo de estudos que eu estou participando durante esses 7 dias, que começou no domingo, na verdade, um grupo começou nesse domingo passado, uma preparação desse grupo, que nós estamos fazendo jejum com oração. E isso é algo novo para mim, gente, eu confesso. E por isso que eu decidi realmente participar desse grupo de jejum e oração, para entender melhor, né, como que o jejum, a oração e como que tudo isso tem relação, né, com, com o espírito, né? Como que o espírito, de fato, ele pode sobressair sempre, que Deus cresça e que nós diminuímos, né? E aí, dentro desse estudo, na quarta-feira, me pegou assim muito forte mesmo. Um dos estudos que nós estávamos fazendo da Bíblia, que inclusive a condutora ela falou a respeito da gula, né? Que é um, inclusive, dos pecados aí capitais, né? Que está escrito aí para que nós realmente possamos entender melhor como se alimentar mesmo, né? Isso falando de alimento mesmo, que nos nutre, que nutre o nosso corpo, né, que nutre a nossa matéria, para que possamos ter mais energia, né? Mas nesse dia, o que me pegou muito, mas me pegou mesmo dentro do fundo do meu coração, assim, foi a respeito dela ter falado assim, gente, a gula, ela não está relacionada só ao alimento, só à comida, né? E aí aquilo, nossa, como assim, né? Sempre que eu vejo falar assim, nossa, um dos pecados capitais, tá? É a gula. E aí, a gula só me vinha mesmo o alimento, né? O alimento mesmo, né? A gente realmente comer ali exageradamente, né? Mas não é exatamente isso que eu entendi naquela quarta-feira e eu gostaria de trazer aqui para vocês, que na verdade a gula, ela é em tudo, né? O quanto nós, seres humanos, nós sempre estamos numa insaciedade por tudo na vida, por tudo. Se nós estamos num trabalho X e estamos delegados, né, a fazer certas atividades naquele trabalho, nós queremos fazer o Y e o Z. E aí nos tornamos workaholic, né? Quanto de nós aqui, inclusive, já testemunhou isso aqui, já veio trazer o seu testemunho dizendo que eles eram workaholics e agora estão assim tentando melhorar e ter esse equilíbrio, né? De por que trabalhamos então 12 horas, 14 horas, 16 horas por dia. Isso é gula, né? É realmente assim, é o excesso. É tudo aquilo que é excesso, né? Ele se torna pecado, né? Se torna realmente ali algo que não é bom para mim, para você, não é bom para nós, né? E então, por que nós temos essa busca incessante de mais e mais e mais e nunca está suficiente? Se você ganha X, se nós ganhamos X valor, nós queremos ganhar Y e Z, né? E aí me veio muito, né? Inclusive, eu vou até dividir aqui com vocês, vou compartilhar a passagem que fala sobre isso, né? Na Bíblia, ela tem essa passagem, né? Então, deixa eu ver, vocês estão vendo a minha tela, gente? Acho que sim, né? E deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui, que ela saiu a primeira passagem que eu quero trazer, que é em Lucas.
Lucas 6:21. Vamos ver se ele abre. Isso, ele abriu. Ó, então aqui, nessa passagem de Lucas 6:21, ele fala a respeito disso, né? Então, olha, bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. E aí no 22 também, seguindo aqui, fala o seguinte: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, para como o do Filho do Homem. Então, nessa passagem aí, Lucas 21, né? Na verdade era Lucas 25 também. Ah, então era o próximo daí que eu abri, tá bom. Então é só Lucas 21 por enquanto, que é bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Então aqui ele fala do quê? Né? De você realmente se atentar a essa questão mesmo, né, da gula, que nós não precisamos ter gula, né, em nada na nossa vida. Eu entendo que a ambição, ela é necessário, né? Inclusive eu acredito que nós estamos aqui nessa terra, né, no terreno, nós estamos aqui como seres espirituais, tendo uma jornada espiritual aqui na Terra. Então, por esse motivo, eu e você, nós temos sim que buscar a evolução, buscar nos desenvolver, evoluir, crescer, mas no espírito, né? No espírito, essa aqui é uma escola para que possamos realmente nos desenvolver, evoluir, crescer como espírito. Eu acredito nisso. E por isso nós precisamos sim ter ali a ambição, né? A ambição de querer sempre mais, de querer nos desenvolver cada vez mais, querer evoluir cada vez mais. Isso é importante mesmo, porque nós estamos aqui para isso, para a nossa evolução, para a nossa transformação de espírito, né? Porém, existe uma linha bem tênue ali, né, a respeito da ganância, porque daí quando se torna ganância, daí ela não é mais bem vista por Deus, pelo Espírito Santo, né? Ele é realmente por Jesus, né? Não é bem vista, né? Então, hoje nesta manhã eu gostaria de trazer essa reflexão para mim, para você, para nós, para que possamos de fato entender como Deus agiria, como Jesus agiria numa situação dessa, né? Sempre também que eu tenho hoje muita assim dúvida ou então incertezas sobre algumas coisas, né? Alguém que me conhece aqui mais profundamente, né? A Maiara, a Cleide também eu tenho mais contato, elas sabem, né? O que hoje eu estou passando por um momento tão desafiador da minha vida, né? Assim como todos nós, né? Todos nós estamos vivendo e passando por desafios. E dentro desse período, né, de dúvida, de angústia e tudo mais, como que a gente vai até Jesus e até o Espírito Santo, até Deus, né, para nos guiar? E aí eu tenho hoje uma estratégia, posso dizer até que é uma estratégia, para realmente perguntar como que Jesus agiria nesta situação? Como que ele agiria? Como que ele faria aqui nesta situação? Né? E aí o jejum, né, ele traz essa sabedoria para a gente, porque nós estamos o quê? Vazios, né? O jejum faz você ter fome da carne mesmo, né? A carne pedindo ali comida, e você ficar ali 10 horas de jejum, 12, 14, 18, 24 horas de jejum, né? Você fala, poxa, nossa, eu tô com fome, né? E aí você não tem exatamente onde buscar, e você de fato se esvazia de tudo aquilo, né? De tudo aquilo que está em você, para que Deus possa te preencher. Né? Então, o jejum com a oração é super importante. E vocês, alguns de vocês aqui, eu já tenho conhecimento que tem
conhecimento a respeito do jejum também e da oração, e eu gostaria muito que vocês compartilhassem comigo também, assim que eu compartilhar aqui os versículos que eu trouxe da Bíblia. Porque nesse versículo aqui, que é o Lucas 6:25, fala a respeito disso, né? Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis, né? Então, aqui nesse versículo, né, da Bíblia, eu entendo que todas as vezes que a gente está muito cheio da gente mesmo, né, cheio de comida, porque querendo ou não, a comida, né, gente, ela tá aqui, né? Uma coisa que eu quero só colocar um parêntese aqui, né? É claro que a comida ela tem que ser prazerosa, sim, ela tem que te dar prazer, ela tem que nos dar prazer. Senão Deus não teria colocado é, não teria colocado tantos sabores, explosões de sabores, né? Se você vai na natureza e pega realmente uma jabuticaba da jabuticabeira, aquela jabuticaba bem docinha, que delícia, é uma delícia comer, né? É uma delícia sentir o sabor, ter o paladar. É claro que nós assim, senão Deus não teria colocado, né? Tantos sabores, tantas explosões de sabores assim nos alimentos, mas eu acredito que é, quando passa mesmo, né, a ser assim exageradamente, exacerbadamente, através de uma ganância mesmo, de eu quero mais sempre, eu estou buscando mais sempre, mais sempre, mais sempre, acaba sendo prejudicial para o nosso corpo, para a nossa matéria, e é óbvio que é muito prejudicial para o nosso espírito, para a nossa alma, né? Porque o equilíbrio ele tem tudo a ver com você realmente poder transbordar no próximo, transbordar nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus sobrinhos, sobrinhas, ou então nos seus filhos, se você já tem filhos, né? É transbordar o que você tem dentro de você. Não tem como você transbordar algo que não está dentro de você. A nossa boca só fala do que o nosso coração está cheio. Então imagina só você tá super cheio mesmo assim, né, fisicamente falando do alimento mesmo, de alimentos é, tão industrializados, tão que te realmente que te inflama, que te traz, né, muito carboidrato, muito lactose, muita coisa que realmente não faz bem para o nosso corpo, né? Você vai estar transbordando isso em tudo que você faz, né? Tem uma frase que veio agora muito forte aqui na minha cabeça, que é assim, é, onde tu tá, você tá lá, né? Tu tá lá, né? Então, onde você está lá. Então, tudo que você faz, tudo que você toca, tudo que você transborda, é você que está ali, né? Então, o que que você tem hoje transbordado para as pessoas ao seu redor? O que que você hoje tem transbordado para os seus filhos, para os seus cônjuges, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus sobrinhos, sobrinhas, para a sua comunidade, né? O que que você tem transbordado? Porque a boca só fala do que o coração está cheio, né? Então, isso vale para o alimento, isso vale para tudo que nós ingerimos, inclusive na internet, né? Que hoje a internet ela está realmente ali para podermos usarmos e que bênção, né? E que bênção mesmo ter hoje o digital que nos conectam. Por exemplo, hoje aqui estamos conectados, né? Através do online, do digital mesmo. Então, é super importante ter o digital nas nossas vidas hoje para poder conectar nações, conectar pessoas, conectar estados, né? Eu estou em Minas Gerais, tem muitas pessoas que estão em São Paulo, tem outras pessoas que estão em Minas Gerais, mas em outro canto de Minas Gerais, né? E muitos outros lugares aqui. Então, é super importante a internet, sim, mas nós temos que tomar cuidado, porque tudo que a gente vê na internet, nem tudo é real, nem tudo que nós estamos vendo ali é o que aquelas pessoas realmente vivem no dia a dia delas, né? Então, tomar cuidado em todos os aspectos, né? Para não ter o exagero nas coisas, né? Então, é muito isso que eu quero trazer aqui para vocês nesta manhã de hoje.
Inclusive o devocional de hoje de manhã, que eu estava, eu tenho um aplicativo no meu celular do Whole Bible, e é em inglês, né? E o devocional falava a respeito também do, do Espírito Santo, né? Das virtudes do Espírito Santo. E o pastor estava na mão, né? Juntou. Ah, o seu Antônio escreveu aqui, juntou. Deixa eu ver o que ele está escrevendo, peraí. Desculpa, gente, deixa eu só ver aqui que o seu Antônio escreveu. Se o seu Antônio quiser falar, seu Antônio, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Que eu não estou achando, inclusive, o chat aqui. Oh, meu Deus, tudo bem. Eu acho que ele não escreveu. Oi? Eu acho que ele não escreveu? Ah, então tá bom. Não, não. tá ótimo. Obrigada. Obrigada, Má. E aí, nesse devocional, né, desse aplicativo que todas as manhãs, assim, eu também acompanho, né, e aí o pastor abriu a geladeira e pegou uma bacia de frutas, de uva, né, e aí quando ele come a uva, ele fala assim, nossa, esse fruto não tá gostoso, e ele joga fora. E aí depois ele explica, né, a respeito dos frutos do Espírito Santo, que eu vou até compartilhar aqui com vocês, que está na Bíblia também, a respeito do fruto do Espírito Santo, né? E aí eu falei, poxa, nossa, tá muito parecido com o que eu quero falar hoje, com o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Sobre essa questão realmente da gula, que é um dos pecados capitais mesmo, né? E daí depois tem o jejum, né? A importância de jejuarmos, de realmente estar ali vazios de nós mesmos, vazios até de alimento físico para o nosso corpo, para que possamos estar mais próximos de Deus, mais próximos do Espírito Santo, para sermos guiados da melhor forma. E também a respeito dos frutos do Espírito Santo, né? Que são aqui eu tenho no inglês, deixa eu ver se eu acho aqui no português para vocês, para eu compartilhar. E aí, dentro dessa jornada nossa, né, terrena aqui, espiritual, porque eu acredito que nós somos espíritos, né, numa jornada espiritual aqui na Terra, é através desse contexto, né, que eu acredito que temos mesmo que buscar a evolução, buscar realmente ter ali uma ambição sobre a vida, sobre a nossa carreira, né, sobre a nossa vida pessoal, né, com nossos cônjuges, com os nossos familiares, inclusive, né, ter uma evolução constante em tudo. Mas quando isso passa a ser realmente exacerbado, que passa a ser uma ganância, né? Não é legal, realmente não é bom, né? E aí nós vamos fugindo, né? Por isso que aí a gente vai fugindo para todas as coisas que a terra nos oferece, que é o quê? O alimento, então a gente vai e come exageradamente aquele alimento que é super inflamatório para o nosso corpo, inclusive, né? Então, imagina o quanto afeta o nosso espírito e a nossa alma, porque o nosso corpo é o nosso templo sagrado, é o templo sagrado que está, inclusive, abrigando a nossa alma e o nosso espírito. Está abrigando. Então, como nós temos cuidado do nosso corpo, que é a nossa casa, que é a casa do Espírito Santo, como nós temos cuidado disso, né? Como temos cuidado desse templo tão sagrado, né? Tão sagrado. Então, sim, começa do espírito e depois vai para a matéria, mas o vice-versa também é muito fidedigno, né? O que a matéria tem feito para que o espírito possa ficar mais confortável dentro da matéria, né? Então, trazer aqui para vocês, deixa eu só abrir aqui, que não está abrindo. Deixa eu ver, frutos do espírito. E aí eu gostaria muito que vocês compartilhassem comigo a experiências a respeito do jejum, que eu sei que muitos de vocês fazem jejum, fizeram jejum, conhecem sobre o jejum, né, e a oração.
E eu estou nesta semana aí dos desafios do jejum com a oração, então eu gostaria, assim, de entender como que vocês têm feito, que vocês, se vocês puderem, claro, compartilhar conosco. Espírito, oh meu Deus Santo, deixa eu ver. Ô, Ci, você vai abrir aí? Senão eu compartilho. Jejum, assim, pode falando ou você vai falar alguma coisa ainda? Pode falar, que daí eu só queria Vai abrindo. Não, compartilhar. então termina. O que você quer? Então, deixa eu só compartilhar sobre essa, para a gente realmente frisar essa questão. Abrir aqui, em Gálatas, né, que fala, Gálatas 5, 22, 23, né, que fala do apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, né, nos ensina que o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, né? Então aqui tem, olha só, domínio próprio, não é? E se a gente não tem um domínio próprio, nem mesmo, né, do alimento que nós ingerimos, se nós não temos o domínio próprio a respeito da palavra que sai da nossa boca, se nós não temos o domínio próprio a respeito das ações, né? Porque tudo começa na mente, né? O quanto você tem alimentado a sua mente a respeito da palavra ou do Espírito Santo? Você tem alimentado disso? Ou como você tem alimentado? Você tem alimentado a sua mente só de coisas ruins, né? Das notícias ruins que o mundo realmente oferece, inclusive da sua realidade atual. Eu não sei qual é a sua realidade atual hoje, mas você tem visto a sua realidade atual e é através da sua realidade atual que você acredita que a sua vida é e vai ser para sempre, por exemplo. Você tem agido através da sua realidade atual ou você tem confiado, acreditado que Deus vai prover tudo? Vai prover tudo. Inclusive a Claudinha trouxe um dia para a gente aqui a respeito de uma passagem da Bíblia também que fala sobre isso, né? É uma das passagens mais lindas da Bíblia também, que é a respeito de como, né, Deus ele nos guia, nós não precisamos ter medo, né? Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu digo nada me faltará, é nada. É nada. Então, tudo eu tenho nele. Tudo realmente vem dele, né? Tudo é dele. Então, por que essa ganância tão grande, né? E essa obsessão em querer trabalhar muito mais do que o devido e deixar, por exemplo, de estar com seus filhos ou com a sua esposa ou com seu esposo ou então com a comunidade ou com seus amigos ou com as pessoas que realmente importam? Por que disso? Né? Por que buscar tanto refúgio também ali no alimento e comer exacerbadamente, né? Então tudo isso é a ganância, é a gula, é o desequilíbrio, né? De tudo isso. Então realmente ali dentro dessa passagem da Bíblia de Gálatas, né? Gálatas, ele fala a respeito do domínio próprio, né? E tantas outras virtudes do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo que temos que realmente nos atentar, né? Que os outros também são tão quanto importantes, né? Que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade e a mansidão. E aí o domínio próprio que nós estamos também comentando aqui, falando. Má, por favor, a palavra é sua, pode começar aí. O que eu ia comentar, assim, que você começou falando sobre o jejum, né? E esse assunto de jejum é um assunto que eu andei pesquisando há um tempo atrás, venho jejuando, né? Mês passado teve um propósito de jejum na igreja durante um mês todo, e o Senhor vem me conduzindo realmente para fazer alguns jejuns.
E o jejum é algo assim tão maravilhoso, porque ele tem o objetivo de enfraquecer a nossa carne para que nosso espírito seja fortalecido, né? Então a gente vai perceber que a gente vai ficando mais sensível ao mundo espiritual. E uma coisa que o Caselato sempre falava assim, né, e que isso ficou muito gravado para mim, que o jejum sem oração é dieta. Então a gente precisa de, quando a gente entra num propósito de jejum, a gente precisa realmente fortalecer, né, em oração. Porque realmente, assim, quanto menos comida, eu vou ficando mais conectado. Inclusive, quanto menos comida, a gente sabe até na ciência que a gente vê que é importantíssimo o nosso corpo ficar um período sem alimentar para o bom funcionamento do corpo, né? Então, até mais saúde. E o jejum já é comprovado, a gente vê comprovações de estudos mesmo, quanto que ele ajuda na longevidade, renova as células do corpo, como ele faz um detox no corpo. Então, ele gera ali uma força que a gente não estava usando. Então, realmente tem vários estudos de universidades renomadas, né, que já mostra que o jejum é poderoso. E a gente vê lá na palavra vários e vários exemplos sobre o jejum. Inclusive, a gente vê que Jesus, antes dele iniciar o ministério dele, ele fez o quê? Um jejum. Jesus, que é Deus, ele precisava disso, mas olha só, ele foi lá e fez o jejum, que tem um jejum lá de 40 dias. E aí eu só queria compartilhar com a gente alguns tipos de jejum, porque talvez para alguém que de repente que ainda não teve a experiência de jejuar ou ainda não conhece muito sobre, tem algumas formas, né? E tem assim, às vezes é muito comum fazer o jejum. E o que eu ando vendo assim, o que eu ando vendo muito na internet? Tem várias pessoas que falam que você pode jejuar de diversas coisas, né? Desde tirar alimentos, e tem pessoas que falam de você tirar, por exemplo, eu gosto muito de, sei lá, tal joguinho, vou tirar o joguinho. Eu falo muito, eu quero fazer jejum de palavra. Tem outras pessoas, eu já vi pessoas darem também outras sugestões. Eu, particularmente, acho que para mim, assim, o que pega forte é mais a questão do alimento, né? E quando a gente pega, por exemplo, lá na história de Esther, se a gente pegar, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que eu tinha até essa anotação da passagem certinha, eu vou compartilhar aqui com a gente. Em Esther 4:16, estou abrindo aqui que eu vou mostrar para vocês, que em Esther 4:16, a gente vê ali sobre o jejum de 3 dias, porque tem vários tipos de jejum, né? Tem o jejum de um dia, tem o jejum de 3 dias, tem, por exemplo, o jejum que Paulo fez também de 3 dias, tem o de 7 dias que a gente vai ver lá em 1 Samuel, tem o jejum de 14 dias, que a gente viu também o que Paulo fez quando ele estava no navio, que a gente até leu, agora não lembro em qual das cartas, tem o jejum de Daniel de 21 dias, que ele ficou só se alimentando com legumes, com fruta, né, que tirou os outros alimentos. Teve o jejum de Jesus de 40 dias, que era jejum só na água 40 dias, que esse né, puxado. Inclusive tem o Luciano Subirá, que é um pastor maravilhoso, que ele já fez algumas vezes esse jejum e ele comenta umas coisas fantásticas. E aí, esse jejum aqui, falando primeiro, né, o de 3 dias, a gente vê aqui lá no contexto, né, da rainha Esther, e depois a gente vai ter a oportunidade de ler esse livro. E lá, olha só o que fala, no 4:16, vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Sussã, é isso que fala, será? Acho que deve ser assim. E jejuai por mim, e não comais, não bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, e ainda é contra a lei. Se perecer, pereci. E, enfim, aqui nessa história de Esther, né, você vê que ela já colocou todo o pessoal para jejuar. Então, às vezes, né, não sei se vocês lembram, no final do ano, aí na presidência, eu lembro que foi uma onda, né, de tantas pessoas jejuando junto, e tem uma força muito, né, quando a gente jejua também junto, né, a gente na igreja fazendo na última semana, no último mês, um jejum também coletivo, cada um escolhia qual alimento tirar, mas todo mundo fez também. Então tem essa opção de fazer esse jejum de 3 dias, que é poderoso. Tem também, se a gente pegar lá em Atos, deixa eu colocar aqui pra gente, Atos 9,
Eu tinha aqui uma anotação, eu achei aqui, falei, deixa eu compartilhar esses versículos que tudo fala sobre jejum, que aí depois a gente pode, né, estudar mais com calma, aprofundar. Atos 9:9, deixa eu abrir aqui, ver se abre. Ih, parece que minha internet não tá muito... Acho que agora vai. Em Atos 9:9, ó. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então a gente vê várias passagens na Bíblia de situações ali do pessoal jejuando. Então a gente vê o quanto que é poderoso. A ciência comprova que é poderoso para o nosso corpo. Mas a gente vê na palavra quantos milhares de anos já na palavra nos incentivando a jejuar, né? Em 1 Samuel 31:13 também fala sobre o jejum ali de 7 dias. Tomaram-lhes os ossos e sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, deve ser Jabes, e jejuaram 7 dias, que aqui é no contexto ali que foi feito para a morte de Saul, né? E aí tem o de 21 dias, que a gente vai encontrar lá em Daniel 10:3. Eu vou colocar os versículos só para depois, quem quiser pode pegar e dar uma lida depois no contexto, né, da história do livro. Daniel 10:3. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então foram ali esse jejum de Daniel de 21 dias. E tem o jejum de Jesus, né, que está em Lucas. Eu tinha aqui essa anotação, Lucas 4:1. Então, Lucas 4:1, a gente vai ver ali quando Jesus vai para o deserto e fica lá 40 dias. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou de Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. E aqui não estou vendo o restante, mas tem lá que Jesus ficou 40 dias, né? Foram 40 dias ali só na água. E aí, né, enfim, só compartilhar isso com a gente, né? Há poder no jejum. Realmente, uma coisa que a gente precisa também ter clareza quando a gente faz jejum, que não é a gente barganhar nada com Deus, né? Não é sobre a gente, eu vou fazer um jejum para um propósito específico, então já que eu estou jejuando, eu vou barganhar aqui isso com Deus, que é para eu conseguir isso que eu quero, né? Porque às vezes a gente confunde, acha que eu estou fazendo esse sacrifício, então Deus tem que me recompensar. Não é sobre isso, né? O jejum é a gente ficar sensível, é nós ficarmos sensíveis, para que realmente a nossa carne seja, que a nossa carne seja mortificada, para que o nosso espírito se fortaleça. Então, matar esses nossos desejos carnais, né? E o nosso espírito se fortalecer e a gente ficar sensível a ouvir ao Senhor, a ficar sensível a entender o que ele tá nos direcionando. Então é muito importante a gente entrar num jejum com essa clareza, que não é barganhar, mas é eu ficar sensível. E também, quando a gente jejua, a gente se fortalece. Eu lembro que, assim, as primeiras vezes que eu tentei jejuar, que eu fui tentar, não, né, porque quem tenta não consegue, que eu fui jejuar, eu lembro que a primeira vez que eu jejuei, aí eu tinha tirado doce, eu tava doida no doce, e justamente naquele fim de semana teve uma festa de uma pessoa da nossa família que faz um doce que só ela faz, gente, é maravilhoso, é o doce mais delicioso, é o dela. E eu, gente, eu não acredito, e eu aquela coisa, e aí me passou pela cabeça, mas quer saber, eu vou comer esse doce, já não tá acontecendo nada mesmo, quer saber, eu vou comer. Logo, acho que foi na primeira vez que eu jejuei, assim, né? E aí, sabe o que aconteceu? Não resisti, fui lá e comi. Aí na hora que eu comi, gente, já desceu mal, sabe quando já entra aquela sensação, não era pra eu ter feito isso, por que que eu fiz isso? E aí, né, assim, já me arrependi, já orei, pedi perdão ao Senhor, falei, me arrependi daquilo. E aí no dia seguinte o Senhor já me veio, eu não lembro a passagem agora, mas ele me trouxe, assim, já uma passagem, uma lição, assim, sabe, tão poderosa. E eu falei, nossa, o Senhor me mostrando aqui que, sabe, não é sobre isso. E aí, cada vez que eu fazia um jejum, eu ia me fortalecendo, eu ia conseguindo me fortalecer no sentido de realmente morrer para os meus desejos carnais, de diminuir as minhas vontades próprias, de realmente eu conseguir ali, não, eu tô com esse propósito, eu vou seguir firme nesse propósito. E o jeito que a gente faz uma coisa na vida, a gente faz outras coisas, né? Então, do jeito que eu fui depois conseguindo me fortalecer, não, de que esse propósito é esse propósito, eu vou até o fim. A gente começa também em outras coisas da nossa vida também ter a mesma postura de, se eu me dediquei a fazer tal coisa, eu vou me dedicar e fazer até o fim. E eu percebi que o jejum, para mim, foi sendo um construir, né? E realmente
aquele momento que às vezes você tá ali, ainda mais quando você faz um jejum de tirar tudo, ficar só na água, né? Você começa a ficar ali naquela coisa, fala, meu Deus, preciso comer, gente. Já começa até a me dar uma tontura, já começa... E aí você vai lá e fortalece em oração. E aí você vai lá realmente, e aí a gente vai percebendo que é aquilo, a gente diminui para que o Senhor cresça. Então, realmente, só queria compartilhar a minha experiência. Eu creio que o pessoal aqui, né, seu Antônio, Cleidinha, Flavinha, até a Fátima, que já são há muitos anos aí cristãos, creio que eles possam ter até muito mais experiências aí para compartilhar, mas queria só compartilhar isso aqui, que foram coisas que eu fui estudando, coisas que eu fui vivendo, e da gente entrar num jejum entendendo o que a palavra fala sobre o jejum, né, com a mentalidade certa, com a intenção certa, e que realmente o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações, né, enfim, é isso que eu queria compartilhar. Ai, Má, que coisa linda, gratidão por compartilhar tudo isso. É, é isso mesmo, né? Inclusive, essas passagens que você colocou aqui, anotei aqui, porque eu quero muito entender sobre o jejum, né? Como você mesmo falou, né? Quando a gente começa alguma coisa nova, né? A gente coloca até aquela palavrinha, eu vou tentar, mas não é tentar, né? Eu vou fazer. E aí é fazer mesmo com o melhor que nós temos naquele momento, né? Com o melhor entendimento que nós temos naquele momento, se respeitar também, entender que tá tudo bem, nós estamos aqui para aprender mais, né? E aí começar de uma forma fazer o melhor que nós temos com as ferramentas que nós temos agora, para que no futuro possamos fazer melhor ainda, né? Com ferramentas melhores ainda. Então, gratidão por ter compartilhado, que lindo isso, que lindo seu depoimento. E eu, como eu comentei, né, para mim é muito novo mesmo jejum jejum e oração. E eu cheguei a fazer até um jejum na Austrália, quando eu estava na Austrália, né? E aí, dentro desse jejum que eu fiz um jejum só de líquidos, né? Durante a semana toda, 7 dias. E foi uma experiência muito legal. Só que eu estava num retiro, né? O suporte é outro, a energia ali, né? E aí as intenções ali são as mesmas, né? E aí eu aprendi sobre esse jejum de líquidos somente, né? E é um jejum muito legal. Então, quando eu estou agora fazendo um jejum durante o dia todo, né? E aí eu faço um jejum só de líquidos. E aí são 2 tipos de sucos, inclusive, eu quero até compartilhar com vocês. Um de manhã, né? É um suco verde, e aí com coisas, né, da terra, natureza, que é verde, e à tarde, né, que daí seria ali o almoço, vamos dizer assim, é o líquido roxo, né, o líquido rosa. Segundo a minha sobrinha, é o suco rosa, né, então é o suco que vai a beterraba, que vai a cenoura e tal, e aí se alguém quiser, inclusive, que eu compartilho depois essas receitas, enfim, eu até tenho essas receitas aí, tá bom? Eu acho que a Má quer falar um pouquinho mais aí, né, Má? Pode falar, fica à vontade. Ai, meu Deus, aí eu de novo, né? Porque me veio aqui à memória um versículo de Mateus 17:21. E o que acontece assim, o jejum, né? Que tem algumas coisas muito poderosas no jejum que eu até comentei, que é esse poder de escolha, porque assim, eu percebi que a gente vai se fortalece em poder dizer não. E quantas coisas a gente precisa dizer não, a gente precisa dizer não pro pecado. Um monte de coisa que nos derruba e que a gente às vezes acaba ficando preso naquilo porque a gente não diz não. Então o poder ele vai, além de tudo, nos ajudar nesse poder de escolha. Quando eu começo a dizer não, que nem, por exemplo, o jejum de Daniel, que a gente viu aqui que ele fez só no legumes, ele disse não para muita coisa que era gostoso. Imagina ali, e ele estava ali na época, ali no palácio, que tinha de tudo dos melhores para comer, né? Dos manjares, ele abriu mão, tanta coisa gostosa. E é dizer não, e quando eu digo não para um alimento bom, eu digo não para um pecado, né? É o poder da gente se superar, porque quando a gente promete algo pra gente, a gente cumpre, a gente começa a confiar na nossa palavra, né? Além de ter o poder também de longevidade que a gente vê que era maravilhoso, a gente vê o poder do foco, né? E quando a gente coloca o foco em algo, a gente cresce. Mas, além de tudo isso, que a gente, né,
começa a conseguir se blindar emocionalmente, que aquilo que era fraqueza vai se tornando em fortaleza. Além de tudo isso, tem algo que fala em Mateus 17:21, que eu lembrei agora, me veio à memória, que até o pastor recente fez uma pregação e comentou sobre isso. Olha lá, Mateus 17:21. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Existe uma casta de demônios que é só no jejum e oração. Então, às vezes, tem coisas que na nossa vida que não tá avançando, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas tem gente que fala, espiritualiza muito todas as coisas. Não, na verdade, nós somos seres espirituais. A gente que muitas vezes deixa de se atentar que tem certas coisas que são espirituais. Então, tem coisas que a gente precisa quebrar no jejum e na oração, que é no jejum e na oração que vai ser quebrado. Então, essa passagem aqui é muito, muito, muito interessante aqui. Às vezes tem coisas que é no jejum e na oração, só no jejum e na oração, tá dizendo aqui na palavra. Enfim, era só isso. Agora, era só isso mesmo. Má, que coisa linda, e você não sabe, eu tô com um print aqui na minha mão que eu tirei ontem às 11 horas da noite. E era justamente essa passagem, né? Que é Marcos, né? Aqui no meu tá Marcos, não sei agora, mas provavelmente é Mateus, e aí eu devo ter cortado no lugar errado, porque tinha várias passagens sobre o jejum, e aí fala sobre isso. O restante da passagem é assim, né? E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não pudemos por que o não pudemos nós expulsar? E aí Jesus responde, né? E aí e disse-lhes, né? E disse-lhes. Então Jesus responde: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com a oração e o jejum. Poderoso, que bom que você compartilhou, que eu falei, nossa, eu peguei essa passagem ontem. E aí, que bom que você compartilhou agora, porque de fato eu peguei essa passagem ontem. Que essa passagem é quando Jesus manda os discípulos para eles vão em dois e começam a sair sem Jesus, e eles vão falar de Jesus e começam a curar pessoas, e aí eles chegam numa certa situação que eles não conseguiram expulsar o demônio. E aí eles ficaram grilados, porque aí depois Jesus chega e expulsa. E eles, mas Jesus, o que está acontecendo? Por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E aí Jesus vem com essa fala, né? Sim. Porque há uma casta de demônios que só se expulsa com jejum e oração. E você falou, Marcos, deve ser, porque né, nos evangelhos tem muitas histórias que se repetem, né? Então deve ser outra passagem falando da mesma história mesmo. Cleidinha, acho que quer falar, né? Pode falar. Pode falar, Cleidinha, fica à vontade. Shalom, shalom. O jejum é um assunto muito maravilhoso, né? E é algo que quebra, né? Certas cadeias, certas correntes. E Jesus, quando estava com os discípulos, perguntaram para ele, né? Por que os discípulos dele não jejuavam? E ele disse, eles estão comigo, eles estão com o noivo, né, em festa. Então, quando vai chegar o tempo que eles vão estar sem mim e vão precisar jejuar, e vão jejuar. E tem um tipo de jejum que não é muito comentado atualmente, na atualidade. E eu achei um versículo aqui muito interessante que fala a respeito, gostaria de compartilhar com vocês, é em Joel, no capítulo 1, no versículo 14, que fala assim, ó: decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos e todos os moradores da terra no templo do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. E o outro versículo também é em Joel, no capítulo 2, no versículo 15, que fala assim, ó. Deixa eu achar aqui. Achei. Tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, que é um jejum onde todo o povo se reunia para jejuarem juntos. Sabe, por exemplo, uma nação, uma cidade, uma comunidade. Eu já participei de jejuns assim e é algo muito forte. Por exemplo, toda a comunidade se reunia em jejum às 6 horas da manhã para fazer um culto. Então, exatamente um pouco antes das 6, né, da manhã, todo mundo se reunia e ali todo mundo estava em jejum e ali nós fazíamos um culto de adoração ao Senhor, né, e ficávamos até um certo horário da manhã,
só louvando, adorando ao Senhor, orando. Então era uma coisa muito bonita. E esse jejum, eu não tenho visto ultimamente todo mundo fazendo, a não ser em algumas datas, né, específicas, que algumas pessoas têm convocado, né, realmente o povo do Senhor a fazer esse jejum. Eu vi ano passado o pessoal fez a respeito de, em algumas situações específicas, e é um outro tipo de jejum que geralmente o pessoal não comenta muito, né? Não é uma prática assim que geralmente o pessoal faz. Como nação, muitas vezes o pessoal não faz. E o de Esther foi assim, né? Ela foi uma convocação para todo o povo, né, se reunir e fazer esse jejum. Então é bem interessante também esse tipo de jejum. Ai, que lindo, Cleidinha, que lindo. Olha, nossa, estou muito abençoada mesmo, mais abençoada do que eu imaginei estar hoje, pelo fato de vocês terem compartilhado comigo tantos ensinamentos a respeito aí do jejum e oração, né? O quanto é poderoso, o quanto é importante. E eu tenho uma perguntinha para todos nós aqui: quando vamos fazer um jejum juntos? Vocês topam da gente fazer um jejum juntos? Gente, mas assim, se vocês sentirem no coração, e aí a gente poderia talvez começar um jejum juntos aí, se for também o momento de vocês, né? Eu entendo e ninguém é obrigado a nada, e é mais assim, se vocês quiserem depois para a gente poder realmente fazer um jejum juntos e fazer oração, enfim, e cada um ter aí o seu propósito, a sua intencionalidade. Ontem, inclusive, eu, Cleidinha e Maiara, nós conversamos um pouco a respeito disso, né? A respeito da intencionalidade do jejum, né? E eu até comentei com elas, né? Parece que para mim era super natural, assim, porque eu gosto muito de dormir mais cedo, porque I am a morning person, né? Então eu sou uma pessoa matinal mesmo, para acordar mais cedo, né? E o meu dia começar mais cedo e tal, e dormir mais cedo. E por causa dessa rotina, né, de dormir mais cedo e acordar mais cedo, a gente especificamente, eu janto um pouco mais cedo, então, né? Porque eu entendi, inclusive, o quanto é importante o sono ser somente para a reconstrução mesmo ali, né, das nossas células e também da melatonina para poder agir no nosso corpo, para nos trazer energia para o próximo dia, né? Então, o nosso corpo ele precisa de resting, que oh meu Deus, resting é o que mesmo, gente? Ai meu Deus, tô com o inglês aqui que tá me dando um tilt. Mas enfim, para você realmente descansar, né? Para você ir e daí você realmente restaurar o teu corpo para o próximo dia. Então, se você se alimenta, né? Se a sua refeição é a última refeição é muito próximo do horário que você vai dormir, o seu corpo, na verdade, ele vai estar o quê? Ele vai ter que realmente quebrar as moléculas daquela comida que está no teu corpo e ele não vai fazer a função dele durante o sono, que é só restaurar o seu corpo, restaurar suas células, agir com a melatonina ali, né? Então ele está fazendo uma outra função que é realmente fazer a digestão, sendo que você poderia ter jantado, né, ou feito a sua última refeição um pouco mais cedo, né? Por exemplo, no meu caso, eu gosto de jantar, sei lá, talvez no máximo até às 7, 7h30 da noite, né? Para dormir ali por volta das 9h30, 10 horas da noite. Esse é o cenário ideal, né? E para mim, no caso. E acordar às 5 horas da manhã ali com o sol nascendo, né? Então, mas nem sempre dá certo, né? Nem sempre a nossa rotina, inclusive agora estou numa rotina super desafiadora também, mas enfim, é necessário nesse momento e é o que eu me propus também nesse momento a fazer, né? Então, nesse processo, então, para mim era muito tranquilo ter ali a última refeição às 7 da noite e fazer o meu café da manhã só depois das minhas atividades matinais, que é acordar ali com o nascer do sol, depois fazer o meu devocional e ainda fazer um exercício físico, porque eu não gosto de comer nada antes do exercício físico, né? E aí eu ia tomar café que horas? Lá pelas 9 ou 9 e pouquinho da manhã. Era normal para mim, né? Mas eu não estava jejuando,
necessariamente, né? E aí ontem Maiara e Cleitinha conversando sobre isso, eu falei, nossa, agora como eu tô com uma intencionalidade, né, do jejum mesmo ali, de um propósito por detrás de tudo isso, parece que ficar essas horas, das 7 da noite até, sei lá, 10 horas da manhã do outro dia, tá sendo um pouco desafiador, né? E aí a Cleitinha trouxe até uma palavra dizendo, não, Cíntia, mas é isso mesmo, quando a gente tem uma intencionalidade, né, parece que intensifica mais, né? E é muito isso, né? Então, quanto a nossa mente também quer mentir para nós o tempo todo, veja bem, era uma coisa rotineira minha, né? Tranquilo de se fazer. E aí, quando passou a ser um jejum, não, agora eu estou jejuando nesse período de, sei lá, 12 horas, 14 horas, 20 horas, aí é um pouco mais, né? Aí de 18 horas dá mais ou menos até ali a hora do almoço, né? Então, até 1 hora da tarde, então é sem comida. Ou então até às 6 da tarde, né? Uns outros jejuns aí mais prolongados. Então, enfim, só trouxe mesmo uma experiência minha em relação ao jejum, e está sendo maravilhoso poder realmente morrer pela carne, como diz a Mai também, e está na palavra, né? Morrer pela carne para que o Espírito Santo possa agir na minha vida. Gente, que maravilhoso poder dividir isso com vocês. Já passamos ali um pouquinho do horário. Tem mais alguém que gostaria de dividir algo aqui conosco, de compartilhar aqui algo conosco? Tá, então, nossa, eu sou muito grata por hoje, por esses estudos, né, que nós fizemos aqui hoje da Bíblia e em relação ao jejum, em relação à gula também, né, em relação aí aos frutos do Espírito Santo. Então, eu vou fazer uma oração aqui para a gente finalizar, para podermos continuar aí o nosso dia. Deus, meu Senhor, eu sou muito grata e abençoada, Pai, por estar aqui presente na Sua presença com essas pessoas, com esses seres aqui tão abençoados, iluminados, Pai. Eu tenho aprendido tanto com esse grupo, Senhor. Eu sou tão grata, Senhor, abençoada pela Sua bondade que age na minha vida e no meu ser todos os dias, por o Senhor ter colocado, Pai, tantas pessoas maravilhosas na minha vida. Senhor, eu peço, Pai, que esse grupo realmente possa se fortificar, fortalecer cada dia mais, Senhor. Que todos que estão aqui, que ainda vão assistir a esse encontro, a esse devocional, a esse estudo bíblico, que eles possam, Pai, ter realmente a ação do Espírito Santo agindo na vida deles todos os dias, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa realmente nos fortificar na Sua palavra, na Sua presença, no Seu Espírito. Que o Senhor possa, Pai, realmente fazer com que a nossa carne morra, que os nossos desejos caiam por terra, mas que os seus sejam exaltados, sejam realmente realmente se levante diante de nós, Pai. E nós pedimos, Pai, que o Senhor também possa proteger, Pai, as nossas palavras, a nossa língua, que possamos também jejuar, né? Existem várias formas de jejum, que possamos jejuar de várias formas aí que o Senhor nos ensinou, que está na Bíblia, está aí na Sua palavra. É somente pegar a Bíblia realmente, né? Pesquisar e estudar a Sua palavra para que possamos entender que existem várias formas de jejum, que possamos entender, inclusive, a nossa season, que é a nossa estação, Pai, que é a estação que estamos nesse momento e qual tipo de jejum precisamos fazer nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, Pai, que o Senhor possa realmente nos guiar, Senhor, e que o Espírito Santo possa agir na nossa vida todos os dias, através da nossa fala, através dos nossos atos, que nós possamos transbordar nos nossos queridos, né, que inclusive são as pessoas que estão mais próximas de nós, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos sobrinhos, sobrinhas, os nossos filhos, os nossos cônjuges, Pai, e
e também, claro, a comunidade, a sociedade e grupos que hoje nós fazemos parte, como este grupo, por exemplo, que possamos transbordar, Pai, somente o que o Senhor quer que transbordemos, que o Senhor possa agir, Pai, no nosso dia, na nossa palavra, que possamos realmente ser conduzidos pelo Espírito Santo todos os dias, em todo minuto, em todo momento. Amém, amém, amém. E que possamos ter aí um dia maravilhoso na sua presença. Amém, Jesus, amém, Deus, amém, Espírito Santo. Que assim seja, que assim é. Gratidão. Amém, obrigada, Deus abençoe. Amém, gente. Um grande beijo, bom fim de semana. Até segunda.